A liturgia de hoje pode ser resumida na frase que Jesus diz no Evangelho: sem mim nada podeis fazer. Nós estamos num tempo em que somos dependentes de tantas coisas, ou nos achamos dependentes. Achamos que sem o celular não podemos fazer nada. Nada podemos fazer, porque está tudo no celular. E Jesus hoje quebra este paradigma de nossas vidas tecnológicas e nos diz: sem mim nada podeis fazer. Se nós cristãos não entendermos esta frase e não deixar pulsar em nossos corações esta revelação de Cristo, nós não seremos cristãos de fato, porque nós colocaremos muitas dependências no lugar daquele a quem nós devemos depender sempre, que é o Cristo. Muitas vezes nós ouvimos por aí: eu não vivo sem essa pessoa, eu não vivo sem a minha mãe, sem o meu pai, sem a minha esposa. Todos esses vínculos são importantíssimos, não devem ser descartados jamais. Mas se nós dependermos destes vínculos e relativizarmos o vínculo maior que deve ser com Cristo, nós também não seremos cristãos de fato. Sem mim nada podeis fazer. Compreendamos, meus irmãos, tudo passará neste mundo, menos a palavra do Senhor, menos o Cristo, que é a palavra encarnada no meio de nós, e que não quer somente estar no meio de nós, mas quer estar em nós, quer viver conosco uma intimidade, uma vida íntima, uma vida na qual nós somos totalmente dependentes dele. Assim como uma criança, quando está no ventre de sua mãe, depende da mãe para receber a vida, nós devemos estar dentro de Deus nesse sentido e deixar com que Ele esteja dentro de nós, para recebermos dele a vida, recebermos dele as virtudes, a santidade. É isso que Jesus tanto insiste no Evangelho de hoje. Algumas vezes ele repete: permanecei em mim. Permanecer. Este é o critério para sermos igreja também, meus irmãos. Muitas vezes nós entendemos a igreja simplesmente como uma forma humana de uma bela organização religiosa, uma instituição. O mundo lá fora entende a igreja simplesmente como uma pessoa jurídica, com um CNPJ, e nada mais. E nós, cristãos, católicos, o que é para nós a igreja? É simplesmente uma organização religiosa? Ou será que a igreja não é isso que Jesus diz claramente no Evangelho hoje? Eu sou a videira verdadeira e vós sois os ramos. Sem Jesus não existiria igreja. Sem Jesus nós não estaríamos aqui. Jesus é o sentido de nós vivermos na Igreja Católica, porque Ele é a videira verdadeira. E para entendermos esta revelação de Jesus se declarando a videira verdadeira, nós precisamos ir um pouco na história do povo de Israel, que era considerado a videira do Senhor,
que foi tirado do Egito, da escravidão, e foi plantado na terra prometida, este povo de Deus. E como videira, este povo deveria produzir bons frutos, ouvindo a palavra do Senhor, através dos profetas, através dos sinais dos tempos. Esperava-se que eles pudessem produzir bons frutos. Mas como nós vamos ver ao longo da história, vemos que eles produziram frutos azedos, frutos amargos, frutos podres, porque só murmuravam, só reclamavam de Deus, e não viam a palavra do Senhor agindo na vida deles. A mão do Senhor guiando esses homens, essas mulheres. Por isso Jesus vem num determinado momento da história da salvação e diz: eu sou a videira verdadeira. Se vocês, povo de Israel, querem ser povo de Deus de fato, devem se unir a mim. E a mesma coisa vale a nós. Se nós queremos ser de Deus, precisamos nos unir a Jesus, a videira verdadeira. Nós sabemos muito bem, meus irmãos, minhas irmãs, que os ramos da videira, eles não dão frutos se não estiverem unidos ao tronco. Porque esse tronco é o que leva a seiva, a vida para esses ramos. Da mesma forma se nós não estivermos unidos de fato em Cristo Jesus, nós não daremos frutos, nós ficaremos secos. Se nós, no nosso caminhar, vamos perdendo esse relacionamento com Jesus, na nossa vida de oração, na nossa frequência na Santa Missa, nós vamos perdendo a capacidade de dar frutos, vamos perdendo a seiva. A igreja existe para manter essa seiva viva dentro de nós, através dos sacramentos, através da palavra do Senhor, através da comunidade reunida. Precisamos ter essa consciência, meus irmãos. Não sejamos ramos secos, porque a palavra mesmo diz que o ramo seco só serve para ser queimado. Ou seja, se não estivermos unidos a Cristo, teremos outro destino, um destino terrível. Precisamos nos unir à videira verdadeira. Jesus Cristo, o caminho, a verdade e a vida. Mas nós sabemos que esta mesma videira, esses ramos, eles precisam ser podados. Jesus também revela isso no Evangelho de hoje. Precisamos ser podados, meus irmãos. Pois nós que somos ramos, infelizmente nós não estamos tão unidos assim a Jesus e acabamos por produzir outras coisas, ou deixar que alguns bichos nos estraguem, nos pervertam, ou seja, o pecado, o demônio. Muitas vezes abrimos esta brecha para que ele também trabalhe em nós. Assim como tantos bichinhos acabam por danificar a videira, nós também deixamos muitos bichinhos nos danificar, nos estragar, tirar esta pureza que Jesus vem trazer em nós. Precisamos deixarmos-nos podar pela palavra. A palavra nos poda, ela é cortante e penetrante. Se nós ouvimos a palavra, se nós colocamos em prática esta palavra, nós nos deixamos podar.
nos deixamos trabalhar, nos deixamos moldar pelo Senhor, e assim esta seiva que vem do tronco da videira pode de fato nos dar vida, vida em abundância. E esse fruto, meus irmãos, conforme o catecismo da igreja, é de modo especial a santidade. Precisamos ter consciência disso. Nós somos chamados a sermos santos, unidos a Cristo. Por isso que nós temos tantos santos na nossa igreja. Não podemos relativizá-los, não podemos nos esquecer dos nossos santos. Muita gente por aí nos critica, dizendo que nós adoramos imagens, nós adoramos santos. Isso não tem nada a ver. Isso não condiz com a nossa doutrina, porque a nossa doutrina é muito clara. Esses homens, essas mulheres, estão na comunhão dos santos porque eles se uniram, eles foram ramos na videira verdadeira. Eles são santos hoje por mérito de Cristo. Eles compreenderam: sem mim nada podeis fazer. E se uniram, e por isso são exemplos para nós hoje. Muitos dizem por aí: só Jesus é exemplo. É claro, Jesus é exemplo por excelência, mas Jesus é homem perfeito. Nós somos pecadores, os santos foram pecadores, nós os identificamos a eles. São Paulo mesmo diz: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. É bíblico. Temos que imitar os santos porque eles seguiram o caminho de Cristo. Eles buscaram a santidade unidos a Cristo. Aqui está o segredo da comunhão dos santos, que nós professamos no credo. Peçamos a intercessão deles, eles estão unidos a Cristo. Esse é o grande fruto que Deus quer de nós também, a santidade. E a santidade, ela se revela de modo especial no amor, como São João nos revela nessa leitura que ouvimos, que precisamos amar para sermos de fato esses filhinhos amados de Deus, amando. Se Deus é amor, e se nós somos filhos do amor, devemos amar. Eis o fruto maior da santidade que nos é pedida, e que na verdade nós não estamos sozinhos para alcançarmos a santidade. Nós estamos na seiva, nós estamos em Cristo, porque sem Ele nós não seremos santos. Precisamos desta vida, vida em abundância. E por fim, meus irmãos, vamos abrir espaço, abrir as nossas igrejas, também para os outros irmãos, como nós vemos na primeira leitura de hoje. Saulo, também chamado Paulo, São Paulo hoje para nós, ele precisou que os outros apóstolos abrissem as portas da comunidade para ele. E hoje é um dos maiores santos da igreja. Precisamos abrir as portas para os irmãos lá de fora, para que eles façam a experiência da videira verdadeira, para que eles se unam a Cristo pelo batismo, como nós um dia nos unimos a Ele pelo nosso batismo. Se nós temos esta graça, precisamos abrir esta graça aos outros irmãos, para que novos santos surjam na história da igreja. A santidade é um dom de Deus, que não está fechada para ninguém, mas está aberta para todos nós, se realmente assim abrirmos o nosso coração e entendermos isto que Jesus diz: sem mim nada podeis fazer. No instante de silêncio, guardemos esta palavra, seiva viva e eficaz nos nossos corações.